Bom, olá para todo mundo. Hoje eu estou aqui com a Cristina Mello, economista, ela vai se apresentar também, é um prazer estar com ela. E a gente vai regravar um papo à mesa que a gente fez em março, mas que infelizmente a gente perdeu a gravação, mas a gente não queria deixar que esse tema e que esse livro se perdesse, que não tivesse uma documentação, porque ele é muito importante. Cristina, obrigada. Eu vou começar. E aí eu acho que seria melhor você se apresentar. Eu também não me apresentei, acho que quem já conhece, né, já viu. Eu sou Juliana Grazzini, presidente da VeraKiss, que é uma fundação francesa que tem como objetivo melhorar o fluxo e a qualidade das informações sobre alimentos e alimentação e em diversos níveis da sociedade, entre os experts, para o grande público e para o setor privado. E esse aqui é um papo à mesa. É um papo, um momento de discussão agradável, gostoso que a gente criou para mostrar, né, para valorizar os nossos embaixadores também, para eles terem um momento de falar, de mostrar o ponto de vista deles, e também para mostrar a diversidade dos assuntos que a VeraKiss trata dentro do campo à mesa e da mesa ao campo. Então, eu vou deixar agora a Cristina se apresentar e ela vai discutir comigo esse livro que eu já apresento. Obrigada, Juliana, pelo convite. Eu sou Cristina Helena Pinto de Mello, sou economista de formação, e economista por um motivo muito específico, que eu já conto um pouco para vocês. Eu fiz mestrado e doutorado na Fundação Getúlio Vargas. Atualmente eu sou pró-reitora de pesquisa da SPM e professora de economia na PUC de São Paulo. Originalmente, a minha ideia de graduação era ser agrônoma, mas na época, meus pais tinham uma preocupação de eu residir fora de São Paulo, então minha mãe mandou bater e deu o curso de economia na PUC. E no primeiro dia de aula tinha uma faixa enorme na rampa dizendo Semana da Fome José de Castro. Semana de combate à fome José de Castro. E eu descobri que existiam outros campos de atuação para discutir a questão da fome, que não era só de produção de produtos agrícolas, né? Mas a organização da economia, produção, distribuição, circulação, consumo de serviços e de mercadorias. E aí foi que eu comecei a estudar economia e continuei, mas a minha motivação inicial foi a fome. Que interessante. É só comentar, né? O Unidunité, aproveitando aqui a sua deixa, eu não fiz Unidunité, né? Eu tinha que entrar na faculdade a qualquer custo, porque meu pai prometia um presente. Não vou contar o presente. E eu tinha que entrar a qualquer custo nessa faculdade. Então, eu prestei 10 cursos. Pronto. Aí já conto. E aí eu acabei entrando em 4. E minha mãe falou, você não leva jeito para isso, você é uma pessoa muito tímida. Eu gostaria de ter estudado comunicação. E aí, lá estou eu aqui tímida, trabalhando com a comunicação de uma outra maneira. São as coisas, a gente entra muito cedo na faculdade, né? É difícil. Vamos lá, Difícil de então. escolher. É muito difícil. Eu vou apresentar, então, vamos lá. Não sou, apesar de meses usando o Zoom, eu não sou assim tão ágil ainda. Vamos lá, eu vou apresentar, então a gente está regravando, né, como eu falei, a sessão de 23 de maio, onde eu apresentei, normalmente no Papo à Mesa muda a cada 15 dias é uma pessoa que apresenta, e eu vou apresentar um livro que chama em português Economia dos Pobres, mas que eu li em francês, que chama Repensar a Pobreza, né? E, normalmente, a gente faz esse resumo, né, o Repensar a Pobreza, e o que me marcou muito é que a Esther Duflo, né, fala que se queremos avançar, devemos parar de reduzir os pobres a caricaturas e dedicar algum tempo para realmente entender suas vidas em toda a sua riqueza e complexidade. Eu trabalhei muito com saúde pública e dentro da saúde pública, já desde a faculdade, me incomodava muito assim o que as pessoas ouviam lá fora e o que elas, como assim, o que elas ouviam, o que elas falavam, o que elas pensavam, e trabalhei também muito, que hoje em dia é comunidade, mas na minha época era favela, trabalhei muito em favela e gosto muito dessa parte assistencial, e me incomodava, sempre me incomodou essa questão da gente chegar com algo pronto.
né, para as pessoas. Então, a Esther Duflo, conforme eu descobri muita coisa nesse livro, é muito interessante isso, da gente entender a pessoa, e ela fala muito disso, né, entender o pensamento, entender o mecanismo. E eu agora não, é Began, acho que é Began, enfim, são 2 autores franceses que trabalharam muito na África com educação, e eles também, assim, para mim foi uma revelação quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, porque eles falavam assim, não adianta nada a gente chegar aqui e ver que X% da população tem anemia e que eles têm que ingerir ferro, e então a gente começa a falar de alimento rico em ferro, mas a pessoa não é a problemática dela. Ela não é aquilo que ela quer. Então é muito interessante como eles também contextualizam e falam como é que a gente tem que trabalhar. É um outro pensamento, mas é mais ou menos nessa questão de entender o contexto de cada um, né? Por que as pessoas reagem dessa maneira. O livro, ele tem 2 partes, a primeira de assuntos particulares, né, então questões particulares, e a segunda que fala de assuntos públicos e de instituições, como as instituições respondem à questão da pobreza. E normalmente o livro, né, cada capítulo tem ideias gerais e compartilhadas, então ela explica qual é o senso comum, né, da ideia que se faz da pobreza em relação aos determinados assuntos que eu vou falar já já, e ela desconstrói esse raciocínio. E eu gostei muito dessa desconstrução porque também me deu segurança de outras coisas, né? Inclusive, eu também quero falar de uma coisa que eu senti falta nesse confinamento, que acho que eu já até comentei com a Cristina. Então, o livro propõe uma definição de armadilha da pobreza como uma limitação às possibilidades de melhorar a renda de alguém abaixo de um certo limiar de riqueza. Então, ela vai falando como assim, essas armadilhas, eu não sei como explicar, mas seriam pegadinhas que a pessoa ela vai num círculo vicioso e ela não consegue sair desse círculo vicioso para sair dessa situação de pobreza. E aí tem a questão, acho que eu falo aqui, tem a questão do estado nutricional, da saúde, da educação, do controle da natalidade e fertilidade, e da economia, ela fala muito dos microcréditos, onde eu aprendi muito com a Esther Duflo. E é interessante que ela fala, e eu gostei muito, e que mostra muito como, né, as pessoas de jaleco branco chegam com muita boa intenção e com propostas que estão completamente fora daquele pensamento, né, daquele círculo vicioso. Então, como se fossem que as ações elas ficam paralelas à vida das pessoas e elas não são efetivas, elas não são eficientes. E isso como eu falei, né, que eu gostei muito de trabalhar em saúde pública, trabalhar em campo mesmo, eu achei muito interessante, porque são novas maneiras de enfrentar, de entender, de contextualizar e de que a gente sempre comentava isso, né, que a solução venha, né, esse Began que eu falei, esse Began e outro que eu não lembro o nome, esses 2 autores, 2 estudiosos franceses, eles falam muito, a solução, ela tem que vir também da pessoa que tem um problema, porque ela te ajuda a encontrar solução junto com você. Enfim, a gente vai apresentando a autora, então Esther Duflo, ela é economista, ela é franco-americana, ela é diretora do Laboratório de Ação contra a Pobreza, que tem como objetivo lutar contra a pobreza, garantindo que as políticas públicas sociais se baseiem em provas científicas. Isso depois vou deixar a Cristina comentar. Ela é professora e orientadora de doutorado do MIT, em Cambridge, e foi prêmio Nobel de Economia em 2019. Agora ela está, então, em quase que todas as mídias, muita gente falando dela. E é muito interessante porque ela e o grupo dela falam muito da aplicação do método do RCT, das pesquisas randomizadas, que para quem é da área de ciências biológicas, a gente não pensa em pesquisa, quase não se pensa, né? Hoje em dia tem métodos qualitativos que a gente começou a aceitar e outras coisas, mas a gente quase não pensa numa pesquisa que não tenha um grupo de teste, um grupo controle e um resultado. Mas eu descobri que em economia não era assim tão simples. E ela começou a fazer grupo controle, o grupo do teste e começar a pensar nos estudos relacionados à economia dessa maneira. Que esse é o grande diferencial e é um dos motivos, a Cristina pode até me
confirmar ou me corrigir, é um dos motivos pelo qual ela foi prêmio Nobel, né? Pela maneira de pesquisar. Contexto da minha leitura. Eu li em 2018, 2019. Quem me indicou esse livro foi a doutora Cristina Helena de Mello. Por isso que eu queria pedir, e ela, né, graças a Deus, muito obrigada, estou super agradecida, aceitou de discutir comigo. Não só que ela me indicou esse livro, e a Cristina começou a me mostrar como a economia não é aquela coisa, né, assim, vou falar bem caracterizando, né, aquela coisa de plano cruzado, de plano real, aquela coisa de gráfico vai para cima e vai para baixo, que a gente tem essa noção, economista só faz cálculo, e ela foi me mostrando o quanto a economia pensa em comportamento, né, quanto ela pensa no lado humano das pessoas, e a gente, talvez eu, né, ou algumas pessoas junto comigo, não tinham essa noção. E como a Cristina falou que ela foi vendo, né, a maneira da fome por outros lados, eu também fui descobrindo que até a pessoa, né, minha formação inicial é em nutrição, então eu também fui descobrindo que as pessoas, elas comem, mas existe um mundo lá fora. Não existe só uma célula, uma boca, um sistema digestivo. Existe um mundo ali fora. E também não só um mundo que determina o que elas comem, mas como elas comem, o que chega na mesa dela, o que elas têm como comer, o que elas podem, né, comer. E eu fui me interessando cada vez mais pela questão da economia. E a Cristina, assim, né, que eu já tinha falado na outra ação, eu vou falar, assim, foi um reencontro, a gente se conhece ela me conhece desde que eu nasci, e foi um reencontro e foi muito gostoso, né, e eu, quando a gente fez a primeira sessão, eu acabei ficando tão nervosa que eu queria contar isso, não contei, agora que eu estou mais calma eu vou contar, é que a gente nasceu num contexto, um bairro operário, de pais imigrantes, e as coisas foram acontecendo muito, né, do livro da amiga, como é que é? Em francês é amiga prodigiosa, em português é? Você sabe que eu não lembro o nome aqui no Brasil? E a Eu autora não do meu lembro. branco? É o branco, me deu a Também autora me deu. também, mas a gente vai lembrar, a gente está pensando em história de flor, mas a gente vai lembrar. E aí, tivemos um visitante aqui, acontece nas sessões, nas nossas sessões. Enfim, eu vou ter que lembrar, bom, Helena Ferrante, a Amiga amiga, Genial. amiga genial. E ela também me Lembrei. indicou esse livro, e que passa em Nápoles, nada a ver com a Esther de Flor, mas só contando essa história, esse reencontro que foi muito interessante. E a Cristina me indicou, já estava lendo Esther de Flor, comecei a ler Helena Ferrante, e aí eu fui vendo, e foi muito emotivo ver tudo isso, porque a gente ficou, acho que uns 25 anos sem se ver, né, ou mais, Cristina, e vendo esse personagem que saiu de Nápoles e que foi estudar em Parma, não foi nada em Parma, enfim, foi estudar fora e foi se encontrando, foi muito interessante eu reencontrar a Cristina nesse cenário diferente. Então, a gente saiu também de um bairro operário e a gente foi se encontrar, por acaso, nesse meio todo gostoso de pensamentos e de livros. Quando ela me indicou esse livro, eu falei, bom, vou ler. E foi muito gostoso, assim, a emoção dessa pessoa especial de me indicar um livro, além do que eu acho ela super poderosa, né, assim. Aí eu falei, nossa, me indicando esse livro, vou ler. E achei muito legal, porque aí a Esther de Flor foi me respondendo, por que não funciona? Por que as ações não funcionam? Por que né, eu trabalhava na Secretaria de Estado da Saúde, mas por que a gente gastava tanto tempo e tanto dinheiro e chegava ali e não funcionava, e passava ano, entrava ano e não funcionava? Porque sim, porque a gente fazia a caricatura do pobre. A gente imaginava aquela caricatura. E a Esther de Flor, como eu falei já, ela desconstrói isso, né? A caricatura do pobre, olha, eu nem estava lendo, mas, né, veio isso na minha cabeça, e a estigmatização do pobre. E isso eu queria, comentando que eu senti falta, e até né, acho que eu já até falei com a Cristina, estou atrás de alguém de TI, porque aconteceu muito nesse confinamento, né, nessa questão nessa crise sanitária, das pessoas responderem sempre da mesma maneira. Então, a gente vai dar comida, a gente vai dar roupa, a gente vai dar abrigo do jeito que a gente quer. E eu falei, puxa vida, eu queria pagar um boleto, eu queria pagar uma prestação de uma casa, de alguém, não sei se eu teria condições, mas eu queria
algo que a pessoa quisesse para ela. Será que naquele momento ela queria 1 quilo de arroz ou ela queria pagar o tênis do filho? Será que ela queria 1 quilo de feijão? Será que aquele quilo de feijão era muito mais importante para ela do que a prestação da casa? Não sei, isso foi uma coisa, porque eu acho que a gente continua ainda nessa caricatura e definindo para as pessoas os que elas têm. Não digo que não tenha que ter esse tipo de ajuda, né? Mas foi uma coisa que eu me senti, eu falei, tô presa nisso, eu não quero doar, não é que eu não quero doar comida, mas eu quero pagar conta de alguém. As pessoas estão desesperadas, elas não têm dinheiro. E até hoje não tenho ainda como pagar conta e adoraria. Passagens marcantes do livro. O orçamento dos mais pobres não é inteiramente dedicado à alimentação. Por outro lado, de acordo com a lei de Engel, o gasto com alimentos não aumenta proporcionalmente à renda. E isso, eu acho que já virou, não é um senso comum, mas acho que já todo mundo já sabe, né? Quanto maior o salário, menos se gasta com comida, e hoje a gente ainda tem a questão que o alimento relacionado, o preço do alimento relacionado a algumas épocas, né, algumas décadas atrás, ele está muito barato. Né? Então, assim, e não aumenta, não é porque o alimento está barato que as pessoas vão procurar se alimentar melhor ou mais, não é porque as pessoas aumentam o salário que elas vão pensar em comer melhor. Isso eu acho que deveria ficar bem marcado para os profissionais que estão ali na ponta, né? Entender mais por que aumenta a renda e não aumenta a vontade de comer melhor. A composição da cesta de alimentos mudou de maneira que atualmente a mesma soma serve não para comprar mais alimentos, mas sim para comprar alimentos mais caros. As pessoas geralmente desconfiam de pessoas de fora que vêm lhes aconselhar para mudar de alimentação. Sem dúvida, porque elas apreciam o que eles têm hábito de comer. Isso é muito importante, eu acho que eu falo, esses profissionais lá da ponta, eles já estão mudando esse pensamento, mas durante muito tempo a gente definia que as pessoas tinham que comer porque cientificamente aquele alimento, aquele tipo de alimentação, ela era perfeita para a gente. Isso não funciona nem na dieta, né? Pois é, mas muito tempo a gente ficou com isso, né? E o que a gente tem estudado, e graças a Deus isso tem se popularizado, é essa questão, né? Que o comer não é só engolir, tem o que a minha avó fez, o que minha mãe fez, aquilo que eu acredito. Gente, né? Vamos falar para o espanhol não fritar batata com azeite? Não encaixa, né? Então falar para o italiano parar de comer a massa, não encaixa também, né? Mas isso, graças a Deus, tem mudado. Graças a Deus, não. Felizmente tem mudado. Como vimos na Índia, né, ela estuda bastante, tem muitos estudos, né, na Índia e na África Setentrional, né, assim que se fala, África Setentrional. Então, como nos trabalhos dela na Índia, ela viu que os pobres não comem nem mais nem menos com o aumento de suas rendas. Muitos desejos e pressões diferentes entram em concorrência com a alimentação. Né? E isso porque eu volto a falar esse pague o boleto. É isso, desejos e pressões. Às vezes a pessoa prefere comer arroz com arroz e se sentir melhor. Posso estar falando besteira, depois a Cristina comenta. Você se importa se eu for falando Não, eu acho junto? ótimo, a gente vai batendo papo, é melhor. Porque o cérebro humano não diferencia desejo de necessidade. E a gente tem uma hierarquia de valores, a gente costuma julgar o consumo do outro, né? Entendendo que aquilo não é uma necessidade para o outro, que não é para a gente. O que está absolutamente incorreto. Né? Você precisaria viver com vários sapatos e vários óculos para experimentar várias necessidades, que para você hoje é um desejo. Então, do ponto de vista de quem escolhe, é muito difícil você dizer para o seu cérebro que aquilo não é necessário. É complicado. Sim. Ele entende como tem. Sim, e eu não sei também, vou me avançar, não sei se você consegue me responder, mas eu acho que tem mais ou menos nisso que você falou, a escala de valores. Acho que hoje eu prefiro pagar um aluguel do que comer carne. Amanhã eu prefiro, Então, né? essa é um equívoco na interpretação da ciência econômica. Porque as pessoas simplificaram e vulgarizaram o fato de que preço mais baixo vende mais. Mas a ideia de que o preço mais baixo vende mais, ela tem todo um contexto e um arcabouço, que é a escala de prioridades e de valores das pessoas. Isso vem primeiro. É que na ciência econômica a gente não discute a escala de valores de cada um.
A gente entende que isso é individual e que não cabe julgamento, né? Então, dada a sua escala de valores, se você gosta muito de chocolate e eu conseguir botar um preço mais baixo, você vai comprar mais. Sim. Mas não adianta nada eu tentar convencer você a comprar uma coisa que você não gosta porque o preço está baixo. Não é assim que funciona. Então, é uma vulgarização do conhecimento na área das ciências econômicas que faz com que as pessoas façam associações que são espúrias, não são corretas. Sim, 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 da prioridade. Eu lembro uma vez, mas eu falei, né, na área da nutrição, a alimentação e nutrição, as coisas estão mudando. Mas eu lembro uma vez a gente estava aqui na periferia de Paris fazendo um projeto de prevenção, incentivo, melhoria da alimentação, e as mães, assim, de muita baixa renda, elas falaram, mas como? Quando no final do mês me sobra um dinheiro, a única coisa que eu quero é comprar esses chocolates todos para os meus filhos. Eu não consigo dar mais nada para eles. Por que vocês não querem que eu dê isso? Então, e é verdade. Gente, puxa, é o único prazer que ela tem. Por que a gente vai falar não? Né? Situações. Porque a pessoa julga que ela tem esse direito, uma vez que é uma cessão de direito de consumo que ela está fazendo para o outro, né? Sim. Que está errado, mas como eu entendo esse processo. Sim, sim, e é muito fácil, acho que em todos os segmentos, é muito fácil decidir o que você deve usar, né? O que você deve fazer, isso é muito fácil. Outra passagem marcante que ela, né, coloca, desenvolver maneiras de incorporar nutrientes suplementares nos alimentos que as pessoas apreciam e inventar novas variedades de plantas saborosas e nutritivas que possam ser cultivadas em diferentes clínicas deveriam ser a prioridade da tecnologia. Né? Então ela fala muito que eu falei, a gente já avançou bastante, desde né, assim, acho que faz uns 15 anos que o Michael Pollan, o famoso jornalista, ele popularizou muito da questão da sociologia da alimentação, do comportamento, junto com o Brian Zink, eles popularizaram muito isso. Então é muito interessante, que assim, não adianta vir com um alimento X, Y, Z, com pozinho, o melhor seria investir no que a pessoa tem, ali perto da cultura dela, perto do paladar já que ela tem, né? Então, Juliana, mas vamos lá, né? As sociedades mais pobres, elas vivem o que a gente chama de um círculo vicioso da pobreza. Porque como elas são pobres, elas têm baixos recursos para poder investir. Então, elas não são produtoras de tecnologia. Quem produz tecnologia são sociedades mais ricas, que têm recursos para isso. E, portanto, o problema para o qual elas devotam esses recursos tem a ver com a realidade delas, não com a realidade dos outros. Então, por isso que a tecnologia ela é desenvolvida para soluções que não atendem essas necessidades, né? Isso realmente é um feito a gente pensar como que a gente conseguiria fazer com que esse investimento fosse naturalmente voltado a essas outras prioridades. É muito interessante. Eu não sei se é esse nome do filme da Netflix que fez um sucesso, O Menino que Estocou o Vento, que Guardou o Vento. Eu assisti 15 minutos, mas eu não aguentei porque eu tenho lido muito de política, agropolítica. E aí eu vi toda a sacanagem, assim, da tecnologia, da Revolução Verde, da invasão de outros países mais ricos e por que a África chega ali, né? Então, eu não consegui, porque eu falei, eu vou bater em quem, né? Eu vou ficar nervosa, porque não tem como. Então, é mais ou menos isso, né? Pensar para os outros. É muito triste porque a gente vê no pobre o mercado, né? A gente não cria mercado, a gente vê neles um mercado. Quando a gente poderia desenvolver um mercado, né? Isso que seria mais interessante. Sim, é verdade. O tal complicado. Outra passagem marcante, né? Eu acho que acho que eu já falei um pouco de maneira sutil. Do seu sofá, os pobres parecem fechados dentro de uma mesma tipologia de problemas que nos afetam. Então, ele tem os mesmos problemas que a gente. Principalmente falta de informação, crenças sem fundamentos e procrastinação. Como se eles tivessem a mesma realidade que a gente. É verdade que nós somos pobres, somos relativamente mais instruídos e melhor informados, mas a diferença é pequena, pois no final nós sabemos muito pouco, certamente muito menos do que imaginamos.
Na realidade, nossa vantagem vem do que se considera evidente. Vivemos em casas onde chega água limpa e tratada, não precisamos nos lembrar a cada manhã de adicionar cloro, as águas tratadas também vão embora assim que precisemos nos preocupar. Podemos confiar no médico que nos trata e podemos nos dirigir ao sistema de saúde pública para saber o que devemos ou não fazer. Não temos outras escolhas entre vacinar ou não nossos filhos, sem o que eles não podem ser escolarizados, né? E mesmo se não fizermos, nossos filhos estarão mais protegidos em nosso entorno, porque o nosso entorno foi vacinado. Ganhamos bônus das nossas seguradoras e, o que parece ser o mais importante, não precisamos nos preocupar com o que compraremos para a próxima refeição. Então, é muito interessante como ela... Primeiro, isso, né, para mim foi marcante, porque eu falei, é verdade, né? Como política, a gente fica fazendo política atrás da tela, né? Do Facebook, do Instagram, de onde for. E a gente fica também decidindo e falando e pensando nessas pessoas aqui de longe. A gente não vive o que ela descreve muito, aquela coisa da ansiedade que vive essas pessoas, porque elas não sabem o que elas vão comer à noite. Então, elas saem de manhã atrás de um meio para se preparar para o futuro. E a gente fala assim, mas puxa, como essas pessoas não se organizam? Puxa, Então, como é que mas elas não aí tomam nós temos que tomar um cuidado, Juliana, eu morro de Hum. medo com a frase lugar de fala. Lugar de fala. Lugar de fala, né? Você não pode falar pelo outro. Você está num lugar que não te permite falar pelo outro. Mas muitas vezes o outro não tem voz, o outro não é escutado, não é ouvido, né? Então, mesmo que seja uma pessoa que cometa todos os erros do mundo, de tentar extrapolar o seu universo, o seu mundo para o mundo do outro, é uma pessoa que está tentando fazer algo de bom, né? É uma pessoa que está tentando ajudar, está tentando interferir nesse processo. Então, a gente tem que olhar para essa pessoa como uma pessoa que você possa capacitar para usar esse sapato, esse óculos de quem está precisando dessa ajuda e manter essa ajuda. Ela não é exatamente uma desqualificada para poder fazer avaliações e intervenções, mas ela só não está instrumentalizada suficientemente para fazer as intervenções de forma correta. Então, eu acho que esse que é um cuidado que a Esther Duflo tem, que eu gosto muito, que ela abre portas de um recurso metodológico que permite qualquer um de boa vontade, qualquer um que queira fazer a transformação, qualquer um que tenha propósito de vida, independente da história, da nascença, do berço, da trajetória, essa pessoa passa a ter uma ferramenta capaz de instrumentalizá-la para fazer uma ação mais assertiva. Isso é bárbaro, né? Uma super contribuição. Sim, é maravilhoso. Para mim, esse livro foi transformador, um daqueles transformadores. Outra passagem, em outras palavras, nós raramente temos necessidade de recorrer às nossas fontes de recurso limitados em disciplina e vontade, enquanto que os pobres são obrigados a o fazer continuamente. Então, não sei se eu entendi, mas a impressão que eu tive é que eles vivem em constante frustração, né? Porque sempre Eu não sei se é lidando com essa constante coisa. frustração, mas eles... e aí é que está. Eles normalizaram a condição de uso de disciplina e de vontade para poder viver. Isso para eles é normal. Então, nós temos um colega no mestrado, Fábio Mariano, que ele trabalha muito com etnografia. E num dos trabalhos de etnografia, ele falando de crise, diz que as mulheres de periferia começaram a rir e falaram: não estou vendo crise. Então, o que era crise para todo mundo no Brasil, para elas era uma condição de normalidade, né? De dia a dia, de cotidiano. Então, eu entendo que é isso que eles estão querendo dizer aí, né? O que para a gente é excepcional, para eles é todo dia tem que escolher, todo dia tem que racionalizar, todo dia tem que olhar a limitação de recursos, saber que não pode, e viver com isso, talvez para a gente seja uma frustração, mas para eles não necessariamente, né? Lá está eu pensando do meu sofá, né? Não, todos nós. É natural e não é incorreto. E é isso que a Esther Duflo chama a atenção, que a gente vai fazer isso naturalmente o tempo todo.
E o importante é hoje a gente sabe, a gente percebe que a gente faz isso, né? Então, o importante é a gente notar que a gente faz, não é não fazer, porque é difícil, nós vivemos uma outra realidade mesmo. Sim. Falando de realidade, eu acabei de ler um livro que chama Palavras, Casas Contadas. Leonor Xavier foi uma jornalista e agora escritora portuguesa. E é muito interessante que ela, logo depois da Revolução dos Cravos, ela teve que ir para o Brasil, né? O marido estava numa situação política que obrigou eles a irem para o Brasil. E como ela conta, dos anos 74 até os 86, por ali, que foi o tempo que ela ficou no Brasil, mais um pouquinho, e ela vai contando aquela crise toda, e ela se admira como que os brasileiros estão acostumados a fazer compra, ir mais cedo e voltar tarde, e essa ginástica toda. E é muito interessante como que ela conta que para ela era assustador, e que os brasileiros estavam super acostumados. E ela foi aprendendo a fazer essa ginástica mental também, né, da coisa toda. E é muito interessante também esse livro, se alguém quiser ler, ainda mais se for da minha faixa etária, porque assim, eu vivia tudo inconsciente. Aí eu falava, gente, como é que meu pai conseguiu fazer a gente estudar? Como é que meu pai conseguia, né? Porque na minha época a mãe não trabalhava, né? No meu contexto social. Como é que meu pai conseguiu fazer tudo isso? Porque do jeito que ela fala, era uma coisa assim, para ela, quase que impossível, né? Mas era muito, muito interessante esse livro. Juliana, tem um vídeo na internet de uma autora que eu gosto muito, que se fala O Perigo da História Única. Aditi é o sobrenome dela, eu não lembro o primeiro nome. E é uma nigeriana, e ela vai falar sobre a forma como a gente enxerga a sociedade do outro, a partir das nossas experiências também. É a mesma coisa, de certa forma, né? E ela vai falar que se a gente não relata as nossas histórias, se elas não chegam para o outro, a pluralidade de histórias que a gente vive, a gente vai viver uma interpretação estigmatizada pelo outro, não tem jeito, né? E é interessante porque essas coisas acabam se juntando, né? A autora portuguesa, a autora africana e uma autora francesa. Sim, 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 interessante Uma mesmo. descoberta. E aí depois a outra, é importante reconhecer que ninguém é suficientemente sábio, paciente e informado para assumir plenamente a responsabilidade das suas decisões relacionadas à saúde. Isso eu falo Isso é muito perfeito. de um terreno que eu conheço um pouco, né, um pouco da área da saúde, de não ser médico, é isso, que a gente acha que as pessoas tomam decisões conscientes relacionadas à saúde. Né, que conseguem administrar tudo isso na maior paz, na maior tranquilidade, né? E a gente vai tomando decisões e julgando alguns comportamentos. Você queria falar alguma coisa sobre isso? Que você falou que é Não, bárbaro, essa não, frase? só achei graça, porque isso tem muito a ver com o contexto atual, né? Sim, 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 a gente tem visto agora, né? E o desespero. O desespero e o que a gente tem visto, quanto a gente não consegue viver sem uma noção de futuro, né? Esse é o maior desespero. Sem uma resposta. E isso desde o começo do confinamento, eu falava assim, gente, mas olha que incoerência. A gente sabe que tudo é efêmero de uma certa forma, a nossa passagem aqui na Terra é efêmera, mas a gente não consegue lidar com essa situação. A gente quer uma resposta, a gente quer, não nesse sentido, acho que eu usei a palavra errada, do efêmero, assim, nada é seguro, pronto, da segurança. Nada é seguro, a gente sabe que nada é seguro na nossa vida, mas a gente vive com certezas. E aí agora que o momento fala, não, não tenho certeza, você não sabe como você pega, você não sabe como vai ser tratado, você não sabe quando vai acabar essa crise, entra todo mundo em pânico. Eu falei, que maluco isso, né? Para mim foi uma coisa que ficou nessa crise sanitária. Os habitantes de países ricos são constantemente envoltos em incentivos invisíveis. O objetivo principal de políticas de saúde nos países pobres deve ser o de tornar tão fácil quanto possível aos pobres o acesso de cuidados preventivos e regulamentar a qualidade dos cuidados de saúde que essas pessoas recebem. Isso, vivendo assim, né, entre França e Brasil, para francês é muito maluca essa frase. No Brasil a gente até tem um pouco de noção, né, que a gente tem uma população que não tem acesso a tudo isso. Mas quando a gente está num país onde a gente entra no metrô, tem
televisãozinha, tem a vozinha, tem o mocinho falando da Covid, falando para você se separar, onde, eu estou falando da Covid, mas onde todos os problemas de saúde são bem trabalhados, né? É muito complicado você imaginar que tem gente que não tem acesso, né? Embora uma coisa que eu tenha percebido aqui, eu estava até comentando com a Cristina antes, assim, a França, ela mudou, né? Então, a população dos anos 80, 70, 80 não é mais a mesma. E o governo ainda reage um pouco dessa maneira. E a experiência que eu tive em bairros, né, mais pobres, que a gente chama aqui as cités, que seriam as comunidades ou as favelas daqui, não tem o que a gente fazia no Brasil, que é os profissionais de saúde irem atrás das pessoas, irem atrás dos problemas e buscá-las, né, para levá-las para, né, os postos de saúde ou não, até vaciná-las, de alguma maneira fazer algum tipo de prevenção, mas dentro, né, do entorno delas. E aqui não, aqui ainda se espera muito que elas tomem a decisão, porque esse é um pensamento que se tem de país rico, né? Que a pessoa tome a decisão e ela vá ao posto de saúde, ela saiba que tem um problema. E eu achei, Cíntia, que a França deveria rever essa questão de ir atrás dessas pessoas, que essas pessoas não têm essa iniciativa, elas vêm de contextos completamente diferentes, né? Eu acho bom deixar registrado aqui, Juliana, que a gente tem um sistema único de saúde no Brasil que é muito bem organizado, tem protocolos rígidos, tem excelência de atendimento. Nós temos um único problema que a gente tem, uma população que cresce a uma taxa representativa, significativa, e a gente não consegue fazer crescer o atendimento aos serviços de saúde na mesma proporção. Então, a gente tem problema de acesso, então, engargala o sistema de saúde, porque a gente não consegue fazer ele crescer na mesma proporção. E acho que aí tem outras questões também que são importantes, né? A questão de que o sistema de saúde ele é um sistema de custos crescentes, porque quanto mais a gente revoluciona a tecnologia, mais a gente tem que qualificar a mão de obra. Ao contrário, por exemplo, né, de indústrias de tecnologia, que você consegue ratear o custo fixo numa quantidade enorme, baratear o produto para vender bastante, no caso da saúde, para vender com qualidade, você tem que vender mais caro. Isso torna a saúde inacessível para qualquer um, em qualquer país. E no caso do Brasil, eu acho que o nosso maior problema é achar que pagar convênio médico é uma solução. Porque se você cair desmaiado no meio da rua, você vai ser atendido pelo Sistema Único de Saúde. Se seu filho pegar uma estrada e sofrer um acidente, ele vai ser atendido pelo Sistema Único de Saúde. Se você tiver uma insolação nas suas férias na praia maravilhosa que você está passando, e você for socorrido, você vai para o Sistema Único de Saúde, não importa o convênio médico que você pague. E nessas situações, eu acho que se a elite brasileira percebesse que o Sistema Único de Saúde não é só para pessoas que não têm condições de pagar convênio, mas é para todos, eu acho que a gente teria um fortalecimento nos investimentos nesse Sistema Único de Saúde para ele ter a proporção adequada de atendimento. Isso é interessante, né? Interessante. Duas coisas que eu queria falar. Uma é assim também, porque se a gente não usa, então para que a gente, por onde se cobra mais investimento? Né? Porque a gente deixa na mão de pessoas, como você falou, que não tem força para pedir esse investimento por parte do governo. Por outro lado, eu saí de uma condição social privilegiada e vim para cá numa condição privilegiada, não desprivilegiada, mas nada privilegiada, né? Então, assim, eu fiz, como falar isso? Mas, assim, eu fiz um retrocesso social e econômico vindo para cá, né? Mas eu tinha essa coisa, vou até compartilhar porque é interessante, e eu tinha essa coisa elitista. Mas como é que eu vou nadar na piscina onde vai todo mundo? Como é que eu vou no hospital onde vai todo mundo? E eu tive que desconstruir isso e criar essa mentalidade social. Sabe, essa mentalidade de que, pô, quando eu estou no hospital, aquele cara é igual a mim. Quando minha filha vai para a escola, aquela pessoa é igual a mim. E desconstruir... Ah, Cris caiu? Acho que a Cris caiu. Caiu.
Ok, voltando, porque a gente teve um probleminha de conexão. Eu estava contando assim, né? Não sei que parte você parou, Cris, mas eu estava contando que essa questão do elitismo, eu acho que é uma coisa, um certo orgulho que eu tive que desconstruir quando eu vim para cá, é isso, de que eu vou no hospital, aquela pessoa é igual a mim, então vamos todos no mesmo hospital. E eu vim para cá com aquela coisa de que como eu vou na mesma piscina que todo mundo, como eu vou no mesmo trem que todo mundo, como eu vou no mesmo hospital que todo mundo, e eu acho que isso é uma desconstrução profunda que a gente tem que fazer de Então, mentalidade, né? e a gente tem que tomar cuidado com isso, Juliana, porque, por exemplo, a gente está falando também de um lugar que é de moradoras de uma cidade que é uma metrópole, como São Paulo, né? A grande maioria do nosso país é pequena, ponto as pessoas se conhecerem, as distâncias sociais são menores no resto do país. Nas comunidades indígenas, elas sequer existem, né? Sim, Então, a gente também está sim. falando por um recorte social, né? De Sim, um sim. grupo. É. Sim, sim. Eu tenho uma colaboradora, a Vera Kiss, trabalha muito com a Amazônia, e ela sempre ela fala assim, é um olhar de uma paulistana da Amazônia. Quem sou eu? Quem sou eu? Né? Eu tenho um olhar com o meu olhar, eu não estou ali dentro, né? Que é bem isso. Enfim, mas tem que desconstruir muita coisa também, né? E outra coisa que eu ia falar que eu acho muito interessante daqui, que eu não sei também se você sabia, que eu aprendi aqui, é que assim, todo mundo vai no mesmo médico, todo mundo paga o médico e quem devolve para a gente é o governo. Então, não tem aquela coisa de que vai direto do meu seguro, ou vai direto dali, ou eu não pago. E, e eu acho muito, isso muito interessante, porque você não. Como é que fala? Você não está medindo a qualidade do serviço pelo tipo de seguro que eu tenho ou por quanto eu paguei a consulta. Porque todo mundo paga praticamente a mesma coisa Mesma coisa. e quem Então, reembolsa é o mas governo. isso é uma coisa interessante, porque, por exemplo, esse é um recurso que poderia ser aplicado num país como o Brasil. A gente poderia fazer a mesma coisa. Mas aí, Esther Duflo perguntaria, será que isso funciona numa sociedade como o Brasil? Porque o que funciona na França não Pois necessariamente é, funcionaria aqui. Ou sim, você traz um modelo inteiro, né? Ou você não traz. E a gente tem muito isso, de olhar, de mirar algumas soluções que a gente acha que podem funcionar, mas a gente não testa, né? A gente já sim, vem e aplica. E aí você começa a olhar, você fala, mas por que isso é feito desse jeito? Quando você vai buscar as raízes, vem de uma sim. inspiração. E aí a inspiração era boa, a ideia é boa, mas dentro Não do deu contexto certo. brasileiro não funciona. Precisa ver. É Não, uma mas é ideia muito boa, essa eu interessante, né? gosto. É É, interessantíssimo. assim, eu só queria dar esse exemplo para falar como aqui não tem diferença, entende? Eu não vou chegar com um plano X no médico Y, você chega igual Não, a e todo tem uma mundo. preocupação para ninguém conseguir perceber a diferença, né? Sim, 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 é verdade. E eu, Mas nessa coisa da elite que chegou aqui, eu falava assim, mas como o médico fala assim comigo? Ele não está vendo que eu sou mestre, que eu sei sabe, eu entendo de saúde? E não, porque o médico te trata igual a todo mundo, ele não faz diferença, né? E uma coisa que eu também ficava assustada, mas é a maneira de pensar, né? Eles não te perguntam qual é o seu grau de educação. Se você tem mestrado, doutorado, não. Você está ali, você é entre aspas, um corpo. Ele está ali para cuidar de você. Não sei se é o ideal, mas são maneiras diferentes, né, de pensar. Mas isso aí depois a gente fala. A gente está entrando muito em saúde. Vamos continuar na Esther de Flow. Espera aí. Acho que agora não vai. Vamos lá. Vamos parar de compartilhar e compartilhar tudo de novo. Pronto. Aqui. Mas a gente já está acabando também. não, é que eu ia falar que enquanto você Ah, compartilha, é uma pronto. questão, aliás, tem duas que eu acho que são importantes, que eu gostaria de mencionar. Você começou falando do título, né? Uhum. Repensando a pobreza, no Brasil, a economia da pobreza, em inglês é Poor Economics. E é uma sugestão de que a teoria econômica é pobre. Né? A ideia de que há uma pobreza no pensamento dos economistas. E isso eu acho que é muito Interessante. interessante no trabalho da Esther. Ela percebe uma falha nas ciências econômicas, né, na nossa trajetória, porque a gente desprezou durante muitos anos o método experimental dentro das ciências econômicas, entendendo que a gente não poderia reproduzir
a sociedade em experimentos, né? Não dá para experimentar com seres humanos. Tinha uma questão de ética e tinha uma questão de capacidade de reprodução. E ela traz das ciências duras, né, da medicina, a possibilidade de construção de amostras aleatórias que permite fazer testes que dão resultados confiáveis, né? Então, eu acho essa robustez do método da Esther muito interessante. Tem uma outra coisa que ela fala no começo do livro dela que eu gosto muito, é que os economistas gostam de olhar para grandes problemas e grandes soluções. Sobe a taxa de juros, abaixa a taxa de juros, mexe na taxa de câmbio, né? E assim, isso não vai resolver para todo mundo, né? Você tem contextos, você tem especificidades. E como é que você faz para aplicar nesses contextos e nessas especificidades a ferramenta que você, para desenvolver e para estabelecer as relações, você simplificou para chegar nessa relação. Quando você vai fazer a aplicação, você tem que contextualizar, você tem que observar como é que funciona, né? Eu acho um trabalho muito, muito interessante. Esses dias eu assisti uma apresentação dela e ela conta que ela começou a se interessar porque ela não gostou de economia. Ela estudou economia e ela tinha a mesma impressão que você. Ela foi gostar de economia quando ela foi para a Rússia, no momento de transição do socialismo para a abertura de mercados. E ali ela começou a perceber que os contextos eram muito específicos, porque eles vinham de uma outra lógica interpretativa, né? E eu acho que isso foi dando um pouco de pistas para ela, de que a gente deveria trabalhar coisas mais focadas. Eu acho muito interessantíssima a fala dela. É muito interessante também, Cris, o que você falou, que assim, o olhar, né? Eu, na verdade, nesse livro, nunca imaginei, né, esse contexto das ciências, né, econômicas, etc. Eu fui olhando, puxa, realmente, olha o quanto essa questão mostra por que a gente falha, né? O quanto a gente pensa pelos outros. É muito interessante, eu acho muito interessante as visões. Tem uma pesquisadora americana, que eu não vou conseguir lembrar o nome dela agora, mas é uma pesquisadora cega e ela faz trabalhos sobre escolha e percepção de consumo, né? Percepção sensorial. E ela foi fazer uma pesquisa sobre consumo de refrigerantes no leste europeu, nos países que eram países socialistas ou de capitalismos estatais, né? A gente gosta de chamar. E ela oferecia várias possibilidades de refrigerante para a pessoa experimentar e descrever para ela o que ela estava vendo, o que ela estava sentindo. E logo na primeira, um dos rapazes virou e falou: mas aqui não tem mais do que uma alternativa, só tem uma. E ela chamou a assistente dela e pediu para a assistente dizer o que estava lá. Ela falou: estou botando Coca-Cola para todo mundo, sei lá, qualquer refrigerante para todo mundo. E a assistente descreveu e ela achou aquilo interessante. E o que ela foi percebendo é que a percepção da diferença a gente treina, né? Ela não é natural do ser humano. Então, dos países socialistas, as pessoas olhavam para a funcionalidade do produto. Então, refrigerante é refrigerante, água é água, vinho é vinho. Não importa se é água saborizada, se é vinho de duas cores, se é refrigerante colorido ou não. A funcionalidade é a mesma. Então, essa percepção diferente das pessoas sobre as coisas afeta a reação delas com relação às políticas públicas, né? E eu acho que foi isso que a Esther, de alguma forma, deve ter enxergado, né, nesse momento dela de intercâmbio na Rússia para criar raízes aí desse trabalho que ela executa hoje. É muito interessante. Mas tem só mais duas frases. Quanto mais ricos somos, mais protegidos contra nós mesmos, nossas incompetências, nossa ignorância, nossas falhas. Quando você não toma água potável pela manhã quando acorda, não consegue pensar no amanhã, mas acima de tudo tem a obrigação de encontrá-la para você e sua família. Ela fala que é a questão dessas pessoas, né, mais pobres. Nenhum erro é possível. Encontro água, mas é potável? Dou para os meus filhos? Estamos livres desses problemas de consumo de energia, esse autocontrole que é como um músculo
que não têm capacidade infinita. Não apenas os pobres correm o risco de cometer erros que nem mesmo são possíveis para nós, esquecendo de ferver água, por exemplo, mas também somos capazes de contemplar as decisões importantes que temos que enfrentar com mais controle. Nós mesmos, porque não precisamos desperdiçar energia para lidar com a vida cotidiana. Esquecemos completamente porque essas muletas se tornaram quase invisíveis. Essa também achei uma parte muito interessante, né, que a gente já tem essas muletas. Eu também acho que tem uma outra coisa importante nisso tudo, que é o seguinte: nós temos como espelho uma referência de um padrão de vida que é inimitável em escala mundial. Né? Não é possível que todos nós, em todos os países do mundo, possamos viver sem nos preocuparmos com o uso da energia, como se fosse um recurso abundante e infinito. Né? Então, esse padrão de vida, né, que a gente almeja, que nós desejamos alcançar, seja nas escolhas de consumo de alimentos, seja nas condições de habitação, ele não é replicável mundialmente. A gente nunca vai conseguir tratar 100% com igualdade as pessoas com o mesmo padrão de vida. Então, isso faz surgir na América Latina um movimento que se chama Bien Vivir. Então, assim, o que é viver bem? Né? Isso tem que ser um objetivo de políticas públicas. Né? As pessoas não têm que viver na abundância de não precisar se preocupar com o uso da energia elétrica, mas elas têm que ter condição de vida, elas têm que ter acesso à energia, acesso à água limpa, acesso à alimentação, acesso à habitação. E vamos deixar claro, né, que acesso à habitação pode ser de qualquer tipo. Né? Porque o conceito de habitação bom que está na nossa cabeça não necessariamente é para o outro. Então, aí entra a Esther Duflo, né? É de que o que é o viver bem é contextualizado. Depende de aspectos culturais, ambientais, de valores. É muito específico. Né? Então, cabe a gente olhar para essas especificidades. Interessante, muito interessante. E aqui acho que o final, a questão é, se cobrando as pessoas são desencorajadas a adquirir o mosquiteiro, esse é o exemplo do mosquiteiro, que eu acho, ela dá muitos exemplos, né, das pesquisas deles, e é muito interessante isso, né? Se cobrando as pessoas são desencorajadas a adquirir o mosquiteiro, ou se dando a elas gratuitamente, estão convencidas de que ele não tem valor. O mosquiteiro será fornecido gratuitamente? E se uma família precisa de 3, comprará os outros 2 se tiver oferecido o primeiro? Se tiver sido oferecido o primeiro? E o vizinho, sabendo que os mosquiteiros distribuídos gratuitamente, ele não vai esperar para ter um sem pagar e ser contaminado e depois contaminar seu bairro? Não há razão para decidir sobre essas questões em resumo. O experimento foi realizado em particular, né, ela fala de quem ela de quem fez o estudo dos mosquiteiros, né? E finalmente descobriram que dar mosquiteiros é mais eficaz. Então é muito interessante, acho que você pode até comentar mais um pouco. Eu acho muito legal mesmo, né? Da maneira como eles testam essas medidas, né? Em vez de decidir que as pessoas têm de qualquer maneira usar mosquiteiro e pronto, está aqui o mosquiteiro, né? E vendo muito, que eu acho interessante, vendo muito das ineficiências, das ineficácias, acho, ineficiências, né? Das próprias intervenções. Achei muito interessante. Não sei se você quer comentar aqui, Então, Cris. Juliana, eu acho que agora eu vou falar como economista, né? A gente passou a, como é que eu vou explicar isso? A ciência econômica, ela nasce como uma ciência política, entendendo diferenças de classes sociais, diferenças entre os atores, entendendo como uma questão de ciências sociais aplicadas e de relacionamento. Essa origem da economia como economia política levou a questionamentos muito importantes sobre a nossa organização econômica. E os economistas, para buscar, né, um conhecimento que fosse mais parecido com o das ciências duras, da física, da química, e que fosse, portanto, menos questionável em termos do lugar de fala, dos interesses, da condição política de cada um, nós fomos matematizando a ciência econômica. Né? Nós fomos buscando modelos matemáticos, nós fomos buscando dados quantitativos, nós fomos buscando métodos que pudessem trazer para a gente respostas para problemas específicos. E abandonamos o universo da pesquisa qualitativa. Né? Ela
Ela deixa, assim, ela não é, ela quase não tem espaço na produção das ciências econômicas. E até a gente brinca que se não tiver um modelo, uma equação, a gente não está falando a sério de economia, né? Tem que ter alguma matemática, mas o fato é que isso afastou os economistas de um campo muito importante da pesquisa e de um aspecto do conhecimento que é absolutamente relevante, que é a qualidade do dado que a gente analisa. Então, o que acontece é que a gente foi, para poder criar regras, leis de funcionamento econômico, nós fomos usando as regras das ciências duras, que é a simplificação dos fenômenos para estabelecer a relação entre as variáveis, só que nós não fizemos a contramão, né? Se a física fez isso e ela criou a engenharia para fazer a contextualização, na economia a gente não faz essa distinção, né? Isso é um trabalho de um economista que eu gosto muito no Brasil, que é o Antônio Maria Silveira, que fala disso, ele chama de indeterminação de sênior ou vício ricardiano. Então, nas ciências econômicas, a gente não contextualiza na hora de aplicar. A gente acredita na descontextualização, na força, na robustez da relação entre as variáveis para fazer a aplicação. O que a gente está fazendo hoje é o caminho inverso, é perceber que os dados quantitativos são frágeis, se a gente não associar a eles uma pesquisa qualitativa. Seja uma etnografia, seja um experimento com uma amostra aleatória, seja uma realização de um grupo focal, né? Ou mesmo recursos outros, como, por exemplo, teoria do discurso, análise do discurso, desculpa, não teoria, análise do discurso. Uhum. Então, hoje a gente tem trazido para as ciências econômicas uma riqueza de métodos que a gente não tinha, e por isso que ela chama de pure economics, né? Porque a gente se reduziu e se resumiu a poucos recursos metodológicos, nos protegendo de uma discussão política que pensávamos fragilizava a produção de conhecimento científico. E é interessante porque essa questão da matemática, né, e que causa muita complicação nas ciências biológicas é a tal da epidemiologia, né? Porque você ficar parado na epidemiologia é muito complicado, tem muitos falsos positivos e negativos ali, né, se eu puder usar esse termo. Mas é mais ou menos isso. Acho que Um pode ser um bom paralelo. paralelo. Tem mais uma? Por que os pobres não vacinam seus filhos e por que uma pessoa com fome escolhe comprar 3 camarões em vez de 1 quilo de arroz? Longe dessa imagem vitoriana que se apega aos bascos de certos ativistas e de vários funcionários públicos internacionais que ainda consideram que uma pessoa pobre deve ser protegida contra si mesma e seus instintos básicos. Esther Duflo escolhe o complexo contra a ideologia. Muito interessante também. Isso aqui foi não é mais do livro, né? É uma entrevista. Diga. Eu acho muito interessante alguém poder pensar na ideia de que alguém escolheria mais arroz do que camarão. Claro, porque eu prefiro camarão. Também. Mas a ideia que está por trás da suposição de que as pessoas escolheriam mais arroz é de que elas são racionais e maximizadoras, que é uma das premissas dos economistas sobre o comportamento humano. Mas ninguém discute o que é racionalidade, né? Então, o que é essa racionalidade otimizadora? É escolher mais a menos daquilo que se prefere. E aí que está o equívoco da aplicação. Não é escolher mais a menos, desconsiderando preferências. Então, se a pessoa puder escolher arroz, ela pode escolher 1 quilo a 3, ela vai escolher 3. Se você falar para ela que ela pode escolher camarão 1 quilo a 3, ela vai escolher 3. Ela escolhe mais. Eu brinco que dieta é irracional porque a gente escolhe menos a mais durante o período de dieta, a gente escolhe aquilo que a gente prefere menos, né? Aquilo que a gente não gosta. Então, eu brinco que a dieta, do ponto de vista econômico, é a irracionalidade. Mas a racionalidade econômica, ela explica isso. Agora, o que ele supõe aqui, né? Que é o argumento dos economistas que falam da escolha do arroz. A ideia de que essas sociedades são pobres porque essas pessoas não têm condições de trabalho, elas procrastinam, em função de baixo consumo de caloria. Então, elas precisariam consumir mais calorias para serem mais produtivas e saírem do círculo vicioso da pobreza. E esse era o argumento para fornecer para essas pessoas cereais, trigo,
arroz. Na verdade, muitas vezes eram excessos de produção dos países de origem, né? E que ajudava a regular preços no mercado doador desses recursos para esses mais pobres. Então, tem uma intencionalidade outra aí, que não era da ajuda, mas era uma solução para o próprio mercado. Eu adoro isso, e a gente até teve no nosso workshop agora em final de junho, começo de julho, essa questão das controvérsias, né? E que muitas decisões científicas nem sempre são tão assim. A ciência é política, Juliana. Então, estou falando, né? Porque a gente fala que coisa linda, né? E o Jean-Pierre Poulin, que é um sociólogo, ele comenta muito a questão da diminuição dos índices de corte do IMC. E é muito interessante, se você puder assistir o vídeo dele, ou então eu te mando o e-book que a gente está fazendo, que é muito interessante. Ele fala como essa decisão foi tomada. Não foi puramente. Né? E ele é muito fino e ele fala de pontos de vista. Né? Ele não fala de ciência politizada, ele fala de pontos de vista. Então, o ponto de vista dessa pessoa convenceu, né? Subiu na agenda política e convenceu as pessoas. É muito interessante. Agora, Cris, o que você me falou? Então, se aqui fossem, nesse raciocínio, né? Do número, se aqui fossem 3 quilos de camarão e 3 quilos de arroz, como seria essa escolha? Entre um e outro? Você falou a questão do 3 e do 1, né? Então, aí depende muito da preferência dessa pessoa, né? Do que a gente chama de taxa marginal de substituição. O que ela aceita trocar de arroz por camarão, que mantenha ela, de certa forma, igualmente satisfeita. Quando ela não aceita essa troca, porque ela tem satisfação só com um produto, a gente chama isso de solução de canto. Né? A pessoa não faz trocas, ela tem uma reta. É só um produto que ela quer, ela não troca por mais nada. Você pode dar o infinito para ela que ela não vai aceitar. Tá? Então, isso depende muito dessa... Ou seja, a ciência econômica não pretendia, nunca pretendeu discutir nessa parte, nesse campo, como se formam as preferências, por que as pessoas preferem. A gente sempre tomou as preferências como dadas, e mais do que isso, as preferências como reveladas. A gente entende que, por exemplo, entrevista é frágil. As pessoas vão dizer aquilo que a gente gostaria de ouvir. A gente entende que o que de fato você coloca no carrinho do supermercado diz o que você prefere. Sim. Então, é o ato da compra que traduz para a gente, revela para a gente qual é a sua preferência. Então, por isso que a gente sempre trabalhou com dados quantitativos e não com dados qualitativos, né? A pesquisa qualitativa no campo econômico sempre foi mais difícil. Mas a ideia das amostras aleatórias, ela traz para a gente um campo novo, ela abre espaço para a realização de pesquisas e de implementação de políticas econômicas muito importantes. E não à toa, a Esther Duflo ganhou o Prêmio Nobel. Né? E vamos lembrar que é mulher, é jovem, querida. Então ela merece reverências, né? Porque, de fato... Eu ainda não tive tempo, mas várias barreiras, né? Não, muitas. E ainda uma francesa que foi para os Estados Unidos, né? Tem toda uma questão aí também política por trás. Também. Eu falo, ainda não cheguei lá, porque ainda não tive tempo, mas ainda vou bater papo com ela. A gente vai bater papo às 3. Que delícia. Mas imagino que hoje ela cobre caro. Vamos ver, pelo bem da França. Custa tentar, né, Ju? Pelo bem da França. Não, eu estou com uma ideia, vamos ver se eu consigo, né? Quem não sonha também não voa. Eu quero bater um papo com o Carlo Petrini, que é o presidente do Slow Food. O máximo que vai acontecer eu não consegui, mas vamos lá, por que não? Né? Vamos tentar. Já temos, né? Oi? O não já temos, claro. Já temos. Claro, vamos tentar. Quem sou eu para decidir alguma coisa pelos outros, né? A minha mensagem final desse livro. Aumentar renda sem valorização do essencial muda a vida de alguém? Minha pergunta. Esse livro me fez pensar muito na questão da empatia, que seria a questão da contextualização, de ver qual é a realidade do outro. Aprender com os outros sempre, e aprender com a própria pessoa que passa necessidade, se colocar do lado dela, e aprender com o economista. Eu achei bárbaro isso. E que não existe uma verdade, né? E essa ideia que a gente já tem falado muito, né? Nessa coisa das normativas, da normatização.
E isso é uma coisa que a gente tinha que repensar, porque desde sempre, né, a gente quer uma norma. E não existe, nós somos animais, né? A gente é um ser biológico e emocional ainda por cima. Agora, Ju, eu vou só te dizer uma coisa, super primeira questão que você coloca, né? Quem sou eu para decidir alguma coisa pelos outros? Você é que pode ajudar. Então, você pode decidir pelo outro. E você ainda tem a escolha de decidir pelo outro com a sua escala de valores, que vai ajudar pouco, ou com a escala de valores do outro, que vai ajudar muito. Né? Mas a gente é a pessoa que está num lugar de possibilidade de ajuda. Então, essas somos nós, né? As pessoas que podem se mobilizar para auxiliar alguém. E aí o importante é a gente ter a humildade de entender que a gente pode aprender com o outro, porque o ajudar traz uma certa hierarquia, né? Traz uma certa arrogância, como se você fosse ou melhor ou tivesse numa condição superior. Mas não é isso, né? Você só tem na mão um instrumento que o outro não tem. De verdade, somos todos iguais, né? Na nossa natureza humana, e a única diferença é que a gente está numa condição de que a gente pode auxiliar. Mas assim, eu gosto do que você falou, né? Do auxiliar, de estar aqui para ser um trampolim, talvez, né? Isso. Eu acho que sim, nesse sentido. Mas eu não gosto, é por isso que eu falei, eu não gosto dessa questão assistencialista pura de que você decide tudo, até o cobertor que a pessoa vai dormir. Não, não. Tem outra coisa, Juliana, que eu gosto muito de falar, é que pobreza não é uma questão econômica. Pobreza tem múltiplas dimensões. Então, uma delas é de raciocínio. Você pode inundar uma sociedade de recursos, as pessoas podem continuar fazendo escolhas que deixem elas pobres. Mas você não vai ser transformador, você não vai mudar a realidade delas, porque aquela é a escolha delas. Então, também tem que ter uma humildade de aceitar isso, que a pobreza é múltipla. Né? Você tem pobreza de espírito, você tem pobreza de bom gosto, você tem pobreza de objetivos, você tem muitos aspectos de pobreza com os quais a gente tem que conviver. E eu conheço gente com muito dinheiro que é pobre em alguns aspectos. E você não vai transformar. Então, eu demorei muitos anos na minha vida para entender que a gente tem a capacidade de auxiliar, mas a transformação, quem faz é o outro. Quem de fato muda é o outro. A gente só consegue estender a mão. Sim, isso eu falava muito na minha adolescência, assim, sabe, mães de amigas. Ah, porque você é boa aluna, por que você não ajuda a sua amiga? Aí eu falava para os pais, alguns pais, falavam assim, mas eu só posso estender minha mão, mas eu não posso pular no poço com a pessoa e nem arrancar ela pela corda, né? Eu tô aqui, posso, mas não dá nem impor, nem fazer pelo outro, né? Que as críticas a um certo tipo de assistencialismo, né? Fazer pelo outro. E a tal da formulinha que nem sempre cai bem, ensine a pescar, não deu peixe. Essa às vezes causa mal-estar, né? Essa é antiga, né? E às vezes causa mal-estar, porque é difícil, né? Mas assim, foi muito. Cris, né, já apresentei o livro maravilhoso. Vou continuar na minha ilusão de um dia bater papo com a Esther Duflo. Nem que eu vá, um dia ela venha para Paris, eu vou feito doida lá, atrás dela. Muito assim, acho que obrigada pela disposição. Eu sei que o seu tempo não é, né, não é fácil organizar, achar lugar na sua agenda, então assim, me sinto muito honrada, muito lisonjeada da sua presença aqui com a gente. Já não é a primeira doação que você faz para a Vera Kiss, né? Doar seu tempo, seu conhecimento. E obrigada por tudo, obrigada pelo reencontro. E daqui a pouco você vai se ver no nosso canal YouTube. Para você e para esses temas, eu estou sempre à disposição. Fica tranquila, estou adorando. Obrigada. Eu ainda vou imaginar um curso de economia e alimentação. Calma, mas economia comportamental. A gente ainda bola alguma coisa Vamos bolar juntas, com alguma certeza. coisa. Tá joia. Cris, obrigada e até a próxima.